Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Crimes Inesquecíveis, onde eu vou contar pra vocês uma história terrivelmente inesquecível, né? Eu só apareço aqui pra contar desgraça mesmo, mas enfim, é o objetivo desse canal, trazer histórias tão terríveis que vocês jamais poderão se esquecer. Antes de qualquer coisa, não esqueça já de se inscrever, deixar o seu like, se possível um comentário, se possível compartilhar esse canal com alguém que goste de tais assuntos, né? Para ajudar essa pobre moça que faz vídeos para o YouTube. Bem recentemente, no mês de dezembro de 2024, que acabou de acontecer, na época das festividades natalinas de fim de ano, né? Uma época que normalmente nos traz reflexões e muitas alegrias. Uma tragédia terrível que parece ter saído de um episódio de Desperate Housewives aconteceu e abalou a cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. 3 mulheres, todas elas integrantes da mesma família, morreram após comer um bolo. Nesse bolo continha arsênio. Uma pessoa já está presa e eu vou contar todos os detalhes de tudo que eu achei na internet. Esse caso é complicado, tanto que eu tentei assistir vídeos de outros criadores grandes aqui da plataforma, só que eu não entendi. Tinha muita opinião, tinha muita coisa misturada no meio. E eu talvez tenha TDAH, gosto de tudo organizadinho em ordem cronológica, e é dessa forma que eu vou trazer os fatos aqui para vocês, para que tudo fique completamente entendido. Como sempre falo, né, casos novos, recentes, esse é extremamente recente, praticamente está em andamento. Todos os dias surgem novas informações, novos desdobramentos. Pode ser que nesse momento alguma outra coisa nova esteja sendo divulgada. 23 de dezembro de 2024. Maida Berenice Flores da Silva, de 58 anos, recebe alguns familiares para uma confraternização de final de ano. Ela recebe no apartamento dela. Nessa noite, entre vários outros quitutes, foi servido também o infame bolo. Depois de comer o bolo, várias pessoas começam a passar mal, mas assim, começam a passar muito mal mesmo, tanto que no total 6 pessoas foram hospitalizadas. Entre essas pessoas que estão hospitalizadas, incluímos a anfitriã, a Maida, a sua irmã Neuza, de 65 anos, e a sua sobrinha Tatiana, de 43 anos. Elas foram as que mais ficaram ruins após comerem o bolo. Chegamos então no dia 24 de dezembro de 2024, dia seguinte após a tragédia. A Maida e a sua sobrinha Tatiana falecem por decorrências dos sintomas, né, que ficaram completamente graves, então elas não resistem. Como um monte de gente passou mal comendo um bolo, as autoridades começam então a trabalhar em cima dessa linha de investigação, né? Um envenenamento ou uma intoxicação alimentar causada por alguma substância tóxica, né? Algo que não deveria estar no alimento, porque daí 2 pessoas já é demais. 25 de dezembro de 2024, dia de Natal, a Neuza, que também estava internada em estado gravíssimo, não resiste e também acaba falecendo, o que eleva para esse caso o número de 3 óbitos, o que é muita coisa. É surreal que por causa de um bolo, né, 6 pessoas passem mal e 3 faleçam. Eu quero falar aqui uma maneira muito rasa sobre o arsênio, né? Eu conheço outros casos criminais onde essa substância, esse elemento, esse metal foi utilizado para coisas erradas. O arsênio, o que ele é? Ele é um metal encontrado em algumas fontes subterrâneas naturais e ele é encontrado até em alguns alimentos. Os compostos orgânicos do arsênio conseguem ser eliminados do corpo humano, mas o arsênio também tem compostos inorgânicos que são aí extremamente tóxicos, tá? A exposição ao arsênio pode causar câncer, doenças cardíacas, diabetes, danos ao sistema nervoso e, quando ingerido em altas doses, como aconteceu nesse caso terrível, vômitos, diarreia, dores abdominais e, nos casos extremos, né, como teve uma ingestão alarmante, uma quantidade muito grande, causar morte. O arsênio é inodoro, tá? Não tem cheiro, não tem gosto, ele é clarinho, não tem sabor. Por esse motivo, ele foi muito utilizado para cometer crimes, né? Por ele ser difícil você identificar ele. Também é usado para inseticidas, herbicidas, como agente de fusão entre metais pesados e como conservante de madeiras e couro.
mas também não é fácil de você não encontrar arsênio assim em todo lugar também. Tem que ter ali um esforço para conseguir, né? Por falar em quantidade, 100 miligramas de arsênio é o suficiente para matar uma pessoa adulta. 35 microgramas já é extremamente prejudicial. Você sabe quanto que foi encontrado no organismo das vítimas? 350 vezes mais do que a quantidade que já é prejudicial. 350 vezes mais. Então é muita coisa, né? Não surpresa as vítimas, infelizmente, terem falecido tão rápido. Com as suspeitas de envenenamento, então, a Polícia Civil foi ao apartamento onde tudo aconteceu para coletar amostras, não só do bolo, mas de outras coisas que haviam sido servidas naquela confraternização. O bolo em questão foi preparado pela irmã de duas das vítimas, tá? Porque é difícil entender os nomes quando a gente não conhece as pessoas. Então, a Maida, que foi a anfitriã e faleceu, era irmã da Neuza, que participou e faleceu, e também a sua filha Tatiana faleceu. Quem preparou o bolo foi a irmã das duas mulheres mais velhas, a Zeli, de 61 anos, que comeu sim 2 pedaços do bolo e segue até o momento em que esse vídeo está sendo feito, internada em estado gravíssimo. Posteriormente, né, foi detectado uma quantidade muito grande de arsênio em todos os corpos, confirmando o envenenamento através do bolo. Quando a gente pensa em envenenamento, o pensamento mais lógico que a gente já inicialmente tem é de que a pessoa que preparou o alimento, obviamente, ela fez aquilo com a intenção de envenenar os outros, certo? Errado. A pessoa presa por esse caso é a Daisy. Quem é a Daisy? A Daisy é nora da Zeli. A Daisy é nora da mulher que fez o bolo e está internada em estado gravíssimo. Daisy Moura dos Anjos. Ela está presa. Existem várias especulações sobre quais seriam as motivações para um crime tão terrível, mas são desavenças familiares, algumas coisas já antigas, teria brigas até de 20 anos atrás envolvidas nesse triplo homicídio. E a coisa fica muito pior, tá? Acredite se quiser. Foram encontrados registros de busca na internet nos dispositivos da Daisy, onde ela pesquisava sobre envenenamento para humanos, venenos para humanos e arsênio, onde encontrar arsênio. Diante dessas buscas, né, e o fato dela não ter comido o bolo e não ter passado mal, a polícia já tinha ali uma motivação, uma casualidade que explicaria de uma forma lógica o que estava acontecendo. Então ela foi presa, apesar de que no momento da prisão faltava algumas lacunas, detalhes, né, de como ela fez com que o arsênio chegasse em algum ingrediente e chegasse ao bolo, porque afinal de contas não foi a Daisy que fez o bolo, foi a sogra dela, a Zeli, e ficou faltando esses pequenos detalhes, mas que agora a gente já sabe como tudo que aconteceu. Hoje nós sabemos que o arsênio estava presente na farinha de trigo que foi utilizada pela Zeli para fazer o bolo, e a Daisy teria colocado o arsênio junto ali, misturadinho. Falando da Daisy que está presa, as ações homicidas da Daisy, cada momento elas ganham uma profundidade maior, aterrorizante, quando esse perfil dela de assassina, né, que tira a vida das pessoas através de comida, ganhou novas vítimas, tá? Esse crime terrível aconteceu agora, em dezembro de 2024. Saiba que 3 meses antes, em setembro de 2024, o sogro da Daisy morreu da mesma forma, através de uma intoxicação alimentar. Só que na época ele foi uma vítima. Então, quando é uma vítima, um caso, é mais simples de colocar a causa da morte como intoxicação alimentar. Aquilo não é suspeito, aquilo não é estranho. Mas agora, em dezembro, quando foi esse número altíssimo de mortes, aí óbvio que a polícia é obrigada a fazer uma investigação. Mas agora, quando juntamos todo o contexto da situação, percebe-se que o sogro dela pode ter sido a primeira vítima de tais envenenamentos. E essa teoria foi tão levada a sério que foi pedido que exumassem o corpo do sogro, Paulo Luiz. E adivinhem só, foi confirmado que tinha uma quantidade altíssima de arsênio também no seu corpo. E foi por esse motivo que ele morreu. O que o Paulo ingeriu, né? Aqui nesse caso nós sabemos que foi o bolo. No caso dele, ele tinha ingerido bananas,
com leite em pó. Quem é que tinha levado leite em pó? A Daisy, a nora dele. A defesa da Daisy argumentou que ela é completamente inocente, que ela está completamente em choque sobre essas acusações que estão fazendo ela e disseram que todas as provas que tem contra ela são fracas ou até mesmo inválidas. Até o momento de ontem, quando eu fiz esse roteiro, 14 de janeiro, a Zeli teve uma leve melhora, né? A sogra, que foi o maior alvo ali das tentativas de homicídio, e uma criança de 10 anos que também teria comido o bolo e estava mal no hospital, foi liberada graças a Deus. Um detalhe importante é que mesmo após tudo acontecer, a Daisy foi visitar a sogra no hospital e levou comida. Ela levou pastel, levou chocolate, teria levado refrigerante. E depois que a polícia levantou a teoria do envenenamento, essas coisas que ela levou para a sogra no hospital foram recolhidas para passarem pela perícia para descobrir se ele também continha arsênio. Depois que tudo aconteceu, né? Depois que a história explodiu e ficou famosa, conhecida, outras especulações de pessoas conhecidas surgiram. E foi falado de que provavelmente a Daisy já teria tentado tirar a vida de outras pessoas através de veneno em alimentos que ela preparava. O que coloca a Daisy, né, com 4 vítimas até o momento da investigação, coloca ela como uma potencial serial killer, como uma serial killer de verdade. Por falar nisso, vou comentar aqui superficialmente sobre as motivações do crime. E as motivações do crime deixam claro que a pessoa com quem a polícia está lidando, a Daisy, é uma pessoa extremamente perturbada, extremamente perigosa e provavelmente ela é sim uma serial killer, tá? Ela tinha algumas tretas com a sogra, mas o motivo principal para essa desavença dela querer tirar a vida da sogra seria uma dívida de R$ 600 que já foi quitada, que já está tudo certo, mas aparentemente ela tinha rancor dessa situação e ela já teria feito várias tentativas de envenenamento de tanta raiva que ela tem da sogra dela. Uma das primeiras vítimas que faleceu foi a Tatiana, né? Sobrinha da Maida e filha da Neuza. O motivo pelo qual Daisy tinha vontade de tirar a vida dela era muito superficial. Acontece que a Tatiana escolheu se casar numa igreja onde a Daisy também queria casar nessa igreja. Então, por ter escolhido a mesma igreja que ela, na mente dela, a Tatiana deveria morrer. Então, assim, ó, quem conhece perfil de assassinos, psicopatas e está mais inserido no mundo do true crime, assim como eu, já entendeu a perversão dessa moça, né? Então é aquela insanidade, aquela mente doentia, né? Você me contraria, então você deve morrer. Você escolheu a mesma igreja que eu para casar, então você merece morrer. E aí a gente vê o quanto que essa moça é perigosa e o quanto que ela precisa ser impedida, né? Porque ela, obviamente, tem uma compulsão por tirar a vida de pessoas através de envenenamento, tá? Isso pode ir mais fundo ainda quando começaram a falar, né, somente especulação, não é uma acusação oficial, sobre as suspeitas de que a Daisy possa ter envenenado o próprio pai dela, que faleceu no ano de 2020, aos 67 anos. Ele morreu de cirrose. Me perdoem que eu não pesquisei sobre como essa doença funciona e se ela pode ter alguma relação com envenenamento. Mas aparentemente as suspeitas é de que ela tenha matado o pai lentamente, com uma ingestão bem baixa e pequena de arsênio, mais constante, contínua. E eu já vi vários crimes onde isso... Vários não, eu já vi alguns crimes onde isso aconteceu. A pessoa vai colocando veneno todo dia um pouquinho, até que chega um período ali de 30, 60 dias, a pessoa está bem mal e acaba por falecer. Com certeza vai continuar aparecendo na mídia esse caso, afinal de contas é muito chocante. O delegado que está cuidando do caso afirmou que com certeza ela é a responsável pelo crime e falou que é para as pessoas não se preocuparem, porque ela, nessa vida, ela não vai sair da cadeia. E sinceramente, tendo acesso às coisas que eu li, né, nos portais de notícia, eu espero mesmo que ela não saia, espero mesmo que a justiça seja feita. Lamentável, né, que uma pessoa pegue o ato de cozinhar, que é um ato de amor que a gente faz para as pessoas que a gente gosta, que a gente faz com amor, e transforme isso em algo perverso e mortal, né? Tirando a vida. Então,
Ela foi descrita como uma pessoa manipuladora, que gostava de dar o tapa e esconder a mão, fazer intrigas na família e, para fechar com chave, ela fazia comida envenenada. Então, que ser humano desprezível. Então é isso. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Obrigada por assistir.